A verdade é que boa parte dos investidores tem receio de investir no mercado chinês. Inclusive, eu quero saber a tua opinião. Você tem receio de investir na China ou para você é um fator tranquilo? Você não tem nenhum receio em relação a isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. O fato é que a China, agora em março, liberou um plano de 5 anos onde eles vão reestruturar o planejamento de crescimento deles e isso pode colocar a China em um novo patamar e fechar os olhos para isso, não investir de forma adequada, buscando capturar. Isso pode ser um erro estratégico na montagem do teu portfólio. Então, nesse vídeo aqui eu separei 3 ETFs para investir na China. Fica aqui comigo até o final para a gente poder entender todos os detalhes, se vale a pena de fato ou não investir na China. E se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Felipe Guimarães, eu sou analista CNPI e eu te convido a se inscrever aqui no canal para ficar sempre bem informado e se você já acompanha o canal, deixar um dedo no like. O primeiro fator que nós precisamos levar em consideração é por que a China importa, por que nós devemos olhar para a China. Nós temos que a China é a segunda maior economia do mundo, nós temos visto a movimentação que os Estados Unidos têm feito para poder frear o crescimento da China, que projeções já trazem que a China vai passar os Estados Unidos em algum momento, e os Estados Unidos tenta frear a China a todo custo, com imposição de tarifas, todo esse conflito que a gente está vendo no Oriente Médio busca também minar a capacidade da China expandir as suas operações. A gente viu os Estados Unidos tirando Maduro da Venezuela, que é um parceiro comercial da China, ou seja, enfraquecer a esfera de influência da China na América Latina. E a China conseguiu chegar no patamar atual muito com a exportação de produtos extremamente baratos ao redor do globo. E isso funcionou muito bem, principalmente na década passada, porém, ela já é a segunda maior economia do mundo. Essa estratégia já não tem mais o mesmo efeito. Em março desse ano, houve a Assembleia Geral Popular que aprovou o 15º Plano Quinquenal, que pela primeira vez busca colocar o crescimento interno da China como uma prioridade e não mais a exportação de forma barata. A exportação agora ela tem muito mais foco na qualidade, não somente o preço, obviamente o preço não deixa de ser fator importante, porém o foco é na relação custo-benefício. A gente está vendo aí, uma cacetada de BYD na rua e tudo mais, e a gente olha para a concorrência, a gente verifica que de fato eles têm trazido um acabamento premium, uma motorização melhor, está incomodando a concorrência. Parte da estratégia de crescimento que a China teve na última década é ter o yuan, que é a sua moeda mais enfraquecida em relação ao restante das moedas. Porque, pensa comigo, se a sua moeda vale mais que a moeda do outro, você tem um poder de compra maior. Ou seja, fica mais barato para você comprar aquela mercadoria. Se a sua moeda se deprecia frente à moeda do terceiro, essa relação já não fica mais tão interessante. Então, a China conseguiu um superávit comercial na balança comercial entre exportações e importações bastante grande. E esse superávit, naturalmente, faria com que a moeda chinesa se apreciasse. Porém, para as relações internacionais, não seria tão interessante ter a sua moeda se valorizando. Então, o que a China fez para poder conter essa valorização do yuan? Ele simplesmente comprou o dólar e alocou em títulos da dívida pública americana, de tal modo que a China chegou a ter mais de $1 trilhão em títulos da dívida americana. Hoje está na casa de 800 bilhões de dólares, o que é uma fatia bastante considerável. Acima da China, a gente tem o Japão ali com dívida pública americana, mas a China ali é um dos grandes credores ali que os Estados Unidos possuem. Então, isso fez com que o yuan se desvalorizasse. Se a gente olha a defasagem de preço, a gente percebe que o yuan deveria estar mais valorizado e com esse plano novo agora de fortalecer o consumo interno, é importante que o chinês ele tenha um aumento do seu poder de compra. E naturalmente, agora o governo chinês muito provavelmente não vai mais influenciar tanto na parte cambial, que eles influenciam bastante para poder manter o câmbio mais depreciado. Então, com uma possível
apreciação do câmbio, nós temos alguns fatores. As empresas chinesas têm crescido bastante, tanto no globo e agora com foco na própria China. Então a gente tem esse fator dos ativos se valorizarem e também o câmbio se valorizar. E agora que a gente teve um preâmbulo sobre o que está acontecendo com a China e para onde que ela pode ir nos próximos anos, a gente pode verificar quais são os ETFs para investir tanto pela B3 aqui no Brasil e também no exterior. Por vezes compensa mais a gente alocar no exterior, em alguns outros casos pode ser que vale mais a pena você alocar aqui pelo Brasil. Então eu trouxe um brasileiro e o seu equivalente ou similar no mercado americano. Começando pelo China 11, que é um dos ETFs mais populares para se investir na China aqui pelo Brasil. Ele acaba alocando nas 700 maiores empresas da China, seria equivalente a um S&P 500 aí do mercado chinês. O China 11, ele tem um patrimônio líquido que é alocado dentro dele de 182 milhões de reais. Ele tem uma negociação diária média de 2 milhões. A meu ver, é uma negociação baixa, tá? É uma liquidez baixa. Eu prefiro que haja uma liquidez maior no mercado para a gente poder alocar num ETF ou num ativo. Então, eu particularmente prefiro alocar via mercado americano, que é um mercado muito maior e tem uma liquidez muito maior. Outro fator também é em relação à taxa de administração. Então, para investir nesse ETF aqui, a taxa de administração é de 0,89%. Então você percebe que a taxa primária aqui é de 0,3%, que é o que a gestora aqui do China 11 acaba cobrando, e tem a taxa de administração secundária, que é o seu correspondente lá fora. Então acaba se tendo uma taxa maior de alocação. E qual que seria o correspondente do China 11 lá fora? Seria o da BlackRock, tá? A gente tem o MCHI, tá? Então esse ETF aqui, você pode verificar até que a taxa de administração dele é de 0,59, que seria aquela taxa secundária que o China 11 possui aqui. E agora a gente consegue verificar aqui quais são os ativos que ele possui, né? Então deixa eu descer aqui para a gente poder verificar os ativos juntos. Então aqui a taxa de administração e os ativos. Então 14,75% do peso dos ativos dentro desse fundo aqui estão na Tencent Holdings, que é uma gigantesca empresa lá do mercado chinês. Em segundo lugar, a gente tem aqui com 10% a Alibaba. Em terceiro lugar, com uma proporção bem menor, 3,81%, a China Constructions, 2,65% a PDD Holdings, 2,48% a Xiaomi e assim por diante. Depois você pode pegar, entrar no site aqui da BlackRock e dar uma olhada em cada ativo aqui, né? Aqui é uma bastante conhecida, a BYD está aqui também, entre as top 10 holdings aqui que tem. Banco da China também está por aqui, tá? Agora, a gente tem um outro ETF que é possível alocar, que traz uma diversificação diferente em relação ao China 11 e também ao correspondente aqui chinês, tá? Que seria o ETF Pequim 11. Esse ETF ele foi lançado recentemente, aí em 2025 ele começou a operar e ele busca replicar o CSI 300. A gente olha aqui o Pequim 11 no último ano teve uma valorização de 19,7%. A gente verifica aqui o patrimônio líquido dele bem pequeno para um padrão aí que a gente gosta de alocar, tá? Então ainda não é tão popular, o investidor brasileiro ainda não aloca tanto. A gente pode verificar aqui que a negociação média diária não chega nem a 1 milhão, cara, é 190 mil reais. Então eu particularmente não curto alocar em ativos que têm uma liquidez tão baixa, tá? Aqui a taxa de administração primária está em 0,19%, porém eu acredito que também tem a taxa de administração secundária aqui, tá? Se for somente isso aqui, tá bem barato, provavelmente não é, tá? A gente percebe aqui que um similar também aloca no índice CSI 300, a gente tem ele como código ASHR e a gente percebe aqui no seu lado direito
que o valor total sob gestão é de 1,5 bilhão de dólares, ou seja, é um valor bem mais expressivo do que o ETF que a gente tem aqui no Brasil. Então, ter essa liquidez é importante para a gente poder ter um mercado operante, você conseguir ter entradas e saídas e ter uma defasagem menor em relação ao índice que a gente está trabalhando aqui, tá? E agora a gente pode verificar quais são as participações que ele possui, tá? Então, em relação à parte macro aqui, ele tem 20% no setor financeiro, 20% em tecnologia da informação, 20% no setor industrial, 11% no setor de materiais e 7,82% em consumos essenciais, 18,97% em outros setores, tá? E os ativos que nós temos aqui são empresas como a Contemporary, Amperex, com 4,45% de participação dentro do fundo, a Quieshow, Montai, não faço a menor ideia se assim se pronuncia, a Zhongchai, Innolight, com 3,38%, a Ping Insurance, então, empresa de seguros aqui, com 2,45%, entre outras empresas aqui, tá? A Midea Group é uma empresa que nós conhecemos aqui no Brasil, e outras empresas aqui, Baiagi também está por aqui, tá? Então, esses aqui são os ativos, depois você pode dar uma olhada com calma nesses ativos que nós temos aqui para o ETF ASHR. E eu separei mais um ETF aqui, que ele é mais voltado para tecnologia, seria similar a um QQQ do mercado americano, seria como investir na Nasdaq, por exemplo. Então aqui a gente vai estar olhando para empresas que por vezes são menores e têm um potencial maior de valorização. Então antes da gente ir para esse último ETF, se você está aqui até agora, provavelmente está curtindo o vídeo, então deixa o dedo like aí e se inscreve no canal, caso ainda não tenha apertado o botão aí de se inscrever, tá? Então esse ETF que eu separei aqui é o TECX11, tá? Aqui no mercado brasileiro, pela B3, você consegue alocar pelo TECX11, que no último ano teve uma valorização de 63%. Assim como o Pequim 11, ele tem um patrimônio líquido pequeno também, tá? Na casa aí de 55 milhões e negociações diárias bem pequenas também, de 130 mil mais ou menos. Então, não é uma alocação que eu acho interessante. Eu prefiro alocar via mercado internacional em um ETF similar a esse aqui, tá? A taxa de administração dele, pelo site que a gente está buscando aqui, ETFs Brasil, está buscando 0,19%. A meu ver, ainda tem a taxa secundária aqui que aumenta de forma indireta. Não está aparecendo aqui, mas indiretamente ele paga uma taxa a mais dentro do próprio fundo que acaba reduzindo a rentabilidade dele. E um equivalente que a gente tem é o CNXT, tá? Aqui a gente percebe que a taxa de gestão dele, a taxa de administração, é maior, justamente por conta dessa falta de informação ali no site, que não está trazendo para a gente a taxa englobando a parte secundária. Acontece isso muito nos fundos de investimento aqui no Brasil, tá? Você olha um fundo de investimento, a taxa dele é baixa, mas não, ele aloca em outros fundos e a taxa que ele paga do fundo não está aparecendo nessa taxa total. Isso é bem comum de acabar acontecendo e provavelmente que a gente está vendo aqui também. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma taxa total de 0,65%, tá? A gente tem um valor total sob gestão em dólar de 71 milhões. Não é um ETF também muito grande, mas já tem uma liquidez bem maior do que o equivalente aqui no Brasil. Tá? A gente percebe quais são os ativos que existem no portfólio. Então a gente tem a Contemporary também por aqui, a gente tem a EOP Tolink, East Money Information, Sungrow Power Supply com 3,57%, entre outras empresas que você pode olhar com calma aqui e dar uma pesquisada sobre cada uma delas faz, tá? E para você que precisa de uma ajuda mais específica para investir melhor, fazer uma avaliação da tua carteira, ter um acompanhamento mais especializado dos seus investimentos, alinhados com o objetivo que você precisa ter, eu recomendo você entrar no nosso site aqui, Notórios Investimentos, clicando no link aqui embaixo. Você vai preencher o nosso formulário aqui e vai agendar um bate-papo com um consultor da Notórios,
onde ele vai diagnosticar a tua carteira, identificando os pontos fortes. Então, esse ativo aqui, legal você manter, tá de acordo com o teu perfil, pro objetivo que você tem daqui a 5, 10, 15 anos. Cada pessoa tem um objetivo diferente, então é importante levar isso em consideração na estruturação da tua carteira de investimentos. E ele vai te entregar um plano, tá? Ele vai falar, nesse sentido aqui é legal você seguir, nesse outro aqui não, esse ativo que você tem na carteira é legal você desfazer, é necessário aumentar a posição nesse tipo de ativo, porque o que a gente tem de mercado acontecendo agora pode se beneficiar mais com esse tipo de alocação que você não tem. A gente vai te entregar um plano. E, obviamente, caso você entenda que faz sentido para você dar um próximo passo, virar um cliente nosso, para poder ter um acompanhamento personalizado, você será muito bem-vindo. Então, clica no botão abaixo, fala com o consultor, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E agora, caso você tenha curtido esse vídeo aqui, eu preciso que você deixe um dedo like para eu saber que você curtiu o vídeo, e caso não esteja inscrito, é só clicar no botão vermelho de se inscrever e ativar a notificação para ficar sempre bem informado. Beleza, meu amigo? Forte abraço, te ver no próximo vídeo.